Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Victor dando dicas de idiomas. Todo mundo fala isso e eu também falo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E não, Victor dando dicas de idiomas. Não contava com a minha astúcia? Quase que o braço não aparece. Hoje é o domingo, né? Eu não sei quando eu vou estar postando esse vídeo. Domingo no vídeo, né? Porque hoje na verdade é sábado. Enfim, tirando as piadas à parte. Eu já tô animado, né? Então, é isso aí. O título do vídeo de hoje, vamos ver, que nem eu lembro. Aqui. Os 6 idiomas mais importantes para um brasileiro aprender depois do inglês, né? Porque você já sabe, né? Já vou começar a falar, depois eu explico isso. Depois do inglês. Mais 2 bônus para você aprender, porque pode ser importante na sua vida. Entendeu? Então é isso. Aí então, para começar o vídeo, que o vídeo hoje é 20 minutos, né? Vamos começar falando dos idiomas que você deve aprender. Vamos fazer de uma maneira organizada. Eu tenho meu bloquinho aqui, minhas anotações malucas, né? Então eu botei aqui primeiro francês. Os idiomas, vamos falar logo os idiomas. Francês, alemão, mandarim, japonês, árabe e russo. Por que, Vitor? Porque italiano, espanhol é cheio de vizinho aí espanhol, que fala espanhol e você não vai aprender espanhol? Calma que eu vou explicar. Inglês, Vitor, é impossível você viver no mundo sem falar inglês, e você vive no Brasil, né? Então você não precisa falar inglês. Calma que eu vou explicar. Porque o idioma zero, que você tem que ter em mente que se você não sabe inglês, nem eu sei, sou mó hipócrita, né? Então, se você não sabe nem inglês direito, você vai querer aprender outros idiomas? Então é isso, cara. Pelo menos um B2 de inglês você tem que ter. Que é isso? B1, B2, Vitor? Banana de pijama? Não. É quadro comum europeu de referência. Eu tenho um B2 de inglês, entendeu? Eu tenho o certificado da McGraw-Hill, que é uma universidade americana, né? Eu tenho provas que eu tenho o B2 de inglês, entendeu? Dos outros idiomas eu não tenho. Por exemplo, espanhol eu tenho. Espanhol eu tenho até o B1. Mas meu espanhol é C1, cara. Espanhol é fácil. Eu falo que é fácil, aí a pessoa fala, não, o espanhol não é fácil. É fácil sim, para de palhaçada. Os professores de espanhol vão ficar arara comigo. Eu tô aqui com meus cabelitos brancos aqui, já tô velho já, ó. Olha só, barbinha branca. É experiência, rapaz, para com isso. Então, o idioma zero é o inglês, cara. Você já sabe não, você tem que saber inglês. Não para com isso, cara. Se você tá começando pelo japonês, pelo francês, pelo alemão, sei lá, pelo Klingon, primeiro começa pelo inglês, cara. Mas Vitor, o inglês é muito difícil. Não consigo aprender inglês de jeito nenhum, eu sou traumatizado. Cara, eu sou traumatizado em alemão e nem por isso eu deixo de aprender, entendeu? Para com essas frescuras. Entendeu? Eu sei que alemão é difícil pra mim porque eu tenho uns traumas de umas lembranças de uma professora. Mas nem por isso eu deixo de aprender, cara. Eu quero aprender alemão. Dane-se ela, entendeu? Vou vencer meus traumas. Vença os seus traumas também, porque escola de idiomas você fica muito traumatizado com algumas coisas que acontecem. É muita pressão, entendeu? Quem não frequentou a escola de idiomas, cara, dá graças a Deus, cara. Eu era pobre, por isso que eu não aprendi inglês, eu não frequentava escola de idiomas. Esquece escola de idiomas, agora, assim, nada contra. Antes que me processem. Nada contra, mas agora tem internet, né, cara? Pô, só fica aí quem quer, só preguiça. Cara, só não vence hoje em dia quem tem preguiça, cara. Quem procura dancinha do TikTok. Quem procura as dancinhas nas redes sociais e tal. Quem não vence, quem não quer. Entendeu? A verdade é essa. Nua e crua. Então, o idioma 1 é o francês. Se eu tivesse um filho, vamos supor, eu não, minha mulher, né?
que eu não posso ter filho. Que eu sou homem, né? Vamos, eu acho, né? Para de palhaçada, né? Vamos parar de palhaçada. Bom, se eu tivesse um filho ou uma filha, se eu fosse pai, né? Vamos dizer assim, né? Ficar melhor, né? Ficou melhor agora, né? É isso aí. Se eu fosse pai, eu faria o meu filho ou filha aprender 3 idiomas. O português, que é o idioma nativo do Brasil, né? Como eu vivo no Brasil e meu filho supostamente também viveria no Brasil, ele teria que aprender português para sobreviver. E aprenderia 2 idiomas. Quais seriam esses idiomas, Vitor? De 0 a 4 anos seria o mandarim e o árabe. Ah, Vitor, mandarim, não sei o que, você é comunista e tal. Não, é só uma tática. Eu não sei se eu seguiria isso não, mas é uma tática boa, né? Porque são idiomas muito difíceis. Dizem que abaixo do cantonês, né? Dos idiomas difíceis, só existe o mandarim e o árabe, né? Nessa ordem, o mandarim mais difícil e o árabe um pouco abaixo. Por isso eu já colocaria desde cedo meu filho ou filha, né? Aprender esses 2 idiomas. Já é suficiente. 3 idiomas de 0 a 4 anos. A partir dos 4 anos e diante, eu acrescentaria mais idiomas, que seriam o francês, o alemão e o russo. Ah, Vitor, você não sabe da guerra da Rússia com a Ucrânia? Cara, a questão não é essa, cara. A questão é que esse idioma vai se tornar importante, cara. Pode ser na tua cabeça que às vezes é meio proposital algumas coisas que acontecem, entendeu? Então é isso. Eu colocaria o russo, o francês e o alemão depois dos 4 anos e diante. Então, já botando na cabeça que o inglês já tem que começar o inglês desde o 0. É o idioma que você tem que aprender se você for adulto. Mas se você for criança, por exemplo, tem uma instituição chamada Kumon. A partir dos 3 ou 4 anos você já pode colocar seu filho lá. Entendeu? É uma instituição muito boa. Eu não gosto de falar mal de instituição, mas eu gosto de falar bem das que eu acho que é boa. Porque a Kumon eu acho excelente, cara. Porque você vai buscar o conhecimento, entendeu? Não tô fazendo propaganda, tô ganhando nada pra fazer propaganda não, mas é boa mesmo, entendeu? Pelo que eu vi lá, eles me mostraram lá as tabelas lá e eu achei fantástico, cara. Se eu fosse criança eu ia adorar estudar no Kumon. E o Kumon, ele tem inglês e japonês. Então, além dos idiomas que esse filho ou filha aprenderia em casa, teria o inglês e japonês no Kumon. Seria uma maneira divertida, porque ele aprende, ele estimula o cérebro da criança a aprender. Que o Kumon, aí em caso eu fosse bilionário, trilhardário, eu também colocaria meu filho no Kumon de português e matemática. Porque uma coisa é certa, cara. Se você já é adulto, você não precisa entrar no Kumon. Cara, você tem que ler livro em português, cara. Se você não sabe tua língua, como é que tu vai saber o idioma estrangeiro, cara? Pô, cara, pelo amor de Deus, né? É o mínimo que tu tem que saber um bom português. Primeiro aprender bom português. Como você aprende um bom português? Estudando livros de gramática? Não, cara. Cara, basta você ler, você absorve o conteúdo, você aprende novas palavras, estruturas e por aí vai, cara. Os professores de português, eu ia falar de portugueses, de português vão me matar agora, que não precisa estudar gramática, né? Você aprende padrões, entendeu? Como o próprio Steve Kaufmann fala, que ele não é um poliglota, ele é um linguista. Que linguist em inglês quer dizer linguista, né? Que não linguista do português, né? Linguist quer dizer que você é bom em línguas, né? E ele aprende através de padrões. E quanto mais conteúdo você absorve, mais conteúdo você consegue soltar. Então a primeira etapa de aprendizagem de línguas é você absorver o máximo que você conseguir. Por que eu uso a tática de soltar a língua desde o começo? Porque eu também sigo a filosofia do Benny Lewis. O que o Benny Lewis fala?
que você tem que falar desde o primeiro dia. Eu sou a favor dessa teoria, por quê? Por quê? Vou explicar. Mas como é que você vai falar uma coisa que você não sabe? Calma, porque o seu cérebro, ele precisa entender que aquilo ali é importante e ajuda na memorização. Você está usando o idioma, quando você começa a falar aquele idioma, é como se você fosse um bebê, você voltasse no tempo. Mas o bebê aprende diferente de um adulto. Cara, minha experiência com o japonês, você viu aí minha evolução do japonês? Pega um vídeo meu de japonês lá do iniciozão, entendeu? Vê como é que eu tô agora, entendeu? Vê a diferença. Só falando, cara, só falando e escutando. Por isso que eu acho, na minha humilde opinião, que as duas formas de aprender são as principais. Nenhum dos dois fala pra você, chega pra você, Vitor. Não, como se vocês falassem comigo, né? Mas enfim, o Benny Lewis e o Steve Kaufman. O Steve Kaufman fala: você tem que absorver o máximo possível de conteúdo. Aí o Benny Lewis chega pra você: você tem que falar o máximo possível. Qual tá certo? Nenhum dos dois, na minha opinião, na minha humilde opinião. Eu acho que os dois estão certos, porque as duas formas são as corretas. Absorver o máximo de conteúdo e soltar o máximo de conteúdo possível. Falar desde o primeiro dia. Nem que seja gravando um videozinho assim, falando no idioma, escreve. Cara, traduz só os títulos dos vídeos e absorve o máximo de conteúdo possível, porque você vai internalizar aquilo. Você sabe que você traduzindo o título, você já sabe do que se trata. Poxa, então ele tá falando aqui nesse vídeo de, por exemplo, um vídeo de anime do Naruto. Você traduziu lá em japonês que Naruto derrota Pain. Aí você já sabe, poxa, eu vi esse episódio em português e o Naruto, que nem tem, né? A dublagem do Naruto derrotando Pain em português, né? Desculpa o spoiler, mas você tem que aprender japonês. No mínimo vem legendado, né? Que eu vi legendado, né? Em português. Até interessante seria eu ver totalmente em japonês agora, né? Então, sem contar que eu comecei, né, a ver o Naruto totalmente em japonês desde o Naruto pequeno, né? Enfim, eu aprendo com animes, que animes é muito bom, a cultura deles é sensacional, sensacional. Então, cara, eu até perdi o fio da meada. Sensacional. Então é isso, cara. Só simplificando, torna aquilo divertido, cara. E como é que eu faria pro meu filho aprender esses idiomas que eu tô falando aqui? Desenhos, simplesmente desenhos. Infelizmente, eu não gosto muito da cultura dos desenhos americanos. Eu gosto mais da cultura japonesa. Mas, cara, assim, você vê antes e analisa se aquilo ali é bom pro teu filho ou não. Dá uma analisada, entendeu? E italiano e espanhol, Vitor, tu não acha que é importante para um brasileiro aprender? É importante sim, porque tem muito italiano no Brasil. E tem muitos ascendentes de italiano, né? E descendentes de italiano, né? Espanhol, porque estamos rodeados de países hispanohablantes, né? Hispanohablante, para quem não sabe, são falantes de espanhol, né? É uma palavra espanhola, né? Hispanohablante. E você não precisa estudar como você estuda o inglês, como você estuda francês, alemão, mandarim, japonês, árabe, russo. Você não precisa, já está no seu subconsciente. O que você precisa é ativar. Parece até teoria da conspiração, não sei o que. Mas assim, tá aqui, ó. Tá aqui. É muito semelhante. São muitas palavras iguais. São muitos falsos cognatos e muitos cognatos. E como você vai saber o que é o que? Simplesmente consumindo conteúdo. Quanto mais conteúdo você consome, em espanhol, em italiano, quanto mais conteúdo você absorver, mais o cérebro vai decodificar aquela linguagem.
que tem uma questão que é o seguinte. Já até esqueci o que eu ia falar. Cara, se você tem que aprender a aprender. Como é que eu faço isso, Vitor? Porque você não pode pegar um idioma difícil pra você. Se, por exemplo, o inglês for difícil pra você. Eu não tive dificuldade de aprender inglês de primeira, mas tem gente que tem, cara. Então, se você não aprender espanhol, como você vai aprender inglês, cara? Se você não consegue nem aprender espanhol, começa pelo espanhol que é mais fácil. E outra coisa é o japonês. Se você não consegue aprender nem inglês e nem espanhol, como você vai aprender japonês, cara? Qual é um passo de cada vez, entendeu? Então, italiano e espanhol já tá aqui no teu arquivo. Porque é só você decodificar, que nem o antigo nome do canal, Decodificando Idiomas, né? É só fazer a decodificação. O francês já é um pouco diferente. Ela é das línguas romance, né? Que se fala. Mas ele tem uma pronúncia, ele é muito diferente, apesar de ser próximo, entendeu? Ele é diferente, muito diferente. Então esse sim você tem que estudar. Entendeu? A questão do idioma russo, né? Que é polêmico, né? Nem que seja pra falar não me mate, você precisa saber um pouquinho, né? Brincadeiras à parte, black, como é que se fala esse? Black humor, humor negro, né? Bom, criança, adulto. Bom, desenhos, animes, eu prefiro animes, né? Mas assim, nem todos os idiomas que você quer aprender, por exemplo, o Crunchyroll não tem o chinês, né? O mandarim, né? Tem algumas coisas lá em russo, algumas coisas em árabe, mas são poucas, né? Então nem tudo que você quer vai estar desenho, quer dizer, anime, né? Desenho tem, vai estar naquele idioma. Então vocês, cara, a lógica é o seguinte, para finalizar o vídeo, que já tá quase os 20 minutos. Se você não entende o desenho, que é coisa de retardado, que nem você diz, né? Como você vai entender coisas mais complexas? Não existe isso, cara. É lógica. Cara, o desenho é feito não só pra pessoa aprender a linguagem daquele idioma, né? Que tá naquele idioma, né? A linguagem do desenho. Mas também tem aprender valores e tal. Por isso que você, se você for um pai ou uma mãe, você tem que dar uma olhada antes, assistir junto, ver se aquele desenho é maldoso. E agora, se você for adulto e quer só aprender o idioma e aquele idioma é muito difícil para você e você quer saber por onde começar, que acha muito difícil, começa por desenho, não tem preconceito não. Vai por desenho mesmo, que você vai conseguir, você vai chegar lá. Mas é muito difícil ver um desenho em inglês que eu não entendo porcaria nenhuma. Vem espanhol, depois vem inglês, vem italiano, espanhol, italiano, meu irmão esperando ali. Espanhol, italiano, depois vem francês, depois vem inglês, vai ficar fácil, uma hora vai ficar fácil. Mas eu quero ver anime japonês sem legenda, sem nada. Cara, tem que ver legendado. Não precisa ver legendado, cara. Vê em português, cara. Para de preconceito com a nossa dublagem. A dublagem melhorou muito nos últimos tempos. A dublagem me lembra a Sessão da Tarde. Não é assim também não. Entendeu? Sabe por quê? Porque você treina o ouvido, cara. Você vendo dublado, você treina o ouvido. Quando não tem nada pra ler, porque eu gosto de ver legendado porque treina a leitura. Mas, cara, a leitura você tem que treinar com leitura mesmo. Entendeu? Pelo menos para chegar até o B2. Depois, por exemplo, viu dublado em português. Tá bom. Primeiro passo. Tá bom. Treinou o ouvido, porque o ouvido fica apurado, né? Ele fica apurado. Porque não tem legenda para ajudar. A legenda é uma rodinha, que nem lembra da teoria da bicicleta de rodinhas. Lembra da teoria da criptografia. Lembra da teoria da decodificando idiomas. Entendeu? Legenda é a rodinha. Então o ouvido ele fica apurado quando você só escuta. O auxílio é a legenda.
Você fica dependente da legenda. Então, se você entender o conteúdo sem legenda totalmente, você treina o ouvido para ficar captando aquela mensagem, ele entra no seu subconsciente. Então você depois é só passar por um idioma que você quer aprender. Então eu não quero aprender 500 idiomas que nem você fala, Vitor. Quero aprender um só japonês, quero aprender só inglês, um de cada vez. Vai, cara, mas vai ser mais lento, entendeu? Eu só tenho uma vida, entendeu? Eu não tenho. Eu costumo dizer que eu tenho 7 almas, né? É uma para cada idioma que eu aprendo, né? Eu tenho uma personalidade para cada idioma, né? Multipersonalidade. Assim, quando eu falo o idioma, parece que, sei lá, eu mudo, eu fico, sei lá, quando eu falo francês eu fico meio afeminado, fico meio arrogante. Quando eu falo italiano eu fico meio grosso, meio animado também. E quando eu falo espanhol eu fico divertido, quando eu falo inglês eu fico mais sereno. E por aí vai, japonês, eu pareço um personagem de anime, entendeu? E por aí vai, são essas minhas personalidades. Alemão eu fico grosso, agressivo. E por aí vai, parece, né? Soa, a maneira que ela soa, né? Então é isso, você aprende muito pelo... como se fala? Contexto, né? Contexto, som, gestos. Por isso, conteúdos audiovisuais. E só encerrando, uns dizeres que eu tenho aqui para você, com relação a pessoa atrapalhar seu trabalho na hora de aprender idiomas. E serve para tudo na vida, cara. Serve para tudo. Ninguém vence o silêncio e o trabalho árduo. Ninguém. Não adianta. A pessoa não vence o silêncio e o trabalho árduo. É difícil, cara. É difícil trabalhar. Aquele que é persistente mesmo é difícil você vencer. É tipo o imortal, né? O Grêmio. É imortal, né? E o segundo dizer: o conhecimento ninguém te tira, você mesmo esquece. Então não fica com isso de que a pessoa tá me agorando, por isso que eu não aprendo. Cara, se você pode até aprender e esquecer, e aí? Por isso devemos exercitar o cérebro. Por isso que você tem que aprender idiomas. Exercitar o cérebro, entendeu? Quanto mais velho você fica, por exemplo, a partir dos 30 anos, o cérebro começa a ficar devagar, entendeu? Então você tem que ter uma prática. Esquecer é normal. Entendeu? Por que eu quero aprender só 6 idiomas? A pessoa fala: poxa, Vitor, você não quer aprender mandarim? Você não quer aprender outro idioma? Entendeu? Eu falo assim, cara, 6 é o máximo, é o limite. Pelos estudos científicos, né? Eu não sou da linguística, né? Da área de linguística. Mas pelo que eu venho observando, 6 é o limite que você consegue manter na memória de curto prazo. Entendeu? O resto só de longo prazo. Então, pra que mais que isso, cara? É desnecessário. 6 idiomas estrangeiros com o seu nativo, você já é um hiperpoliglota. Pra que mais que isso, cara? Escolhe 6 idiomas e vai. Entendeu? Simplesmente vai. Então é isso. A partir dos 30 o cérebro começa a ficar lento. Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Vídeo longo, né? Espero que o conhecimento tenha aberto seus olhos para algumas questões aqui, né? Então é isso. Cara, países não querendo citar o país que está em guerra, né? Países em guerra, por exemplo, a Itália já foi país de guerra, Japão já foi país de guerra, Alemanha, e hoje são países aliados, entendeu? Então um mundo dá voltas que a gente nem imagina, entendeu? Era inimaginável alguém aprender italiano na época da Segunda Guerra, entendeu? Era inimaginável. Se não fosse aliado da Itália, Alemanha e Japão, era inimaginável, entendeu? Então o que hoje é certo, amanhã pode ser errado, e o que é errado hoje pode ser certo amanhã, entendeu? Pensa nisso. Eu não sou gênio, não sou gênio. Vitor, você é um gênio, você é bom em idiomas. Cara, a única coisa que eu falo, eu não sou bom em idiomas. A única coisa que eu sou bom é ser persistente, cara. Eu tô há 20 anos aprendendo idiomas. Contato com idiomas estrangeiros. Qual é o seu talento? Ser persistente, eu só não desisto, entendeu? Que é isso, esse é o segredo do sucesso, não desistir. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo.
Se gostou, dê um like. Se não gostou, dê um dislike. Se você achar Vitor, você é maluco, comenta aqui embaixo. Até teve o Léo Santos que comentou lá, não sei o que, bêbado, eu respondi lá, qualquer coisa, quanto mais visualização melhor. Não sejamos hipócritas, né? Então é isso, cara. Ninguém vence o silêncio, ninguém vence o trabalho árduo, ninguém vence ninguém venceu a Jesus Cristo e não vai vencer. Só para encerrar, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo.